Sejam muito bem-vindos ao Hoje é Dia. Eu sou a professora Priscila e hoje é dia de falarmos sobre parágrafo. Então, todo o texto ele é dividido em parágrafos para facilitar a leitura e a compreensão do conteúdo escrito. Mas o que é um parágrafo? É um conjunto de frases cujas orações formam uma sequência com sentido, ou seja, se prendem pelo mesmo grupo de ideias. Então, como a gente faz para identificar um parágrafo? A primeira linha do parágrafo é iniciada um pouco à frente da margem esquerda da folha, ponto onde se iniciam as linhas restantes do parágrafo. Como nós podemos ver aí no exemplo, nós estamos na margem esquerda da folha e tem um lápis com uma seta desenhada que é para dar o espaço do parágrafo. Então, o ponto parágrafo ele indica o fim de um parágrafo, indicando também a necessidade de mudança de linha para o início de um novo parágrafo. Então, quando eu termino meu parágrafo, eu boto um pontinho final e vou para a linha de baixo, e aí eu tenho que fazer a mesma coisa, que é deixar esse espaço aqui da seta, né, um espaço razoável para começar a escrever a minha outra frase, o meu outro parágrafo. Então, a estrutura do parágrafo possui um padrão, que é a ideia principal, as ideias secundárias e a conclusão, que reafirmará a ideia principal. Então, o parágrafo ele é composto desses 3 itens. E em cada parágrafo deve apresentar apenas uma ideia principal, que é a chamada de ideia núcleo. Então, cada parágrafo ele vai apresentar uma ideia principal. O tópico frasal é a frase inicial de cada parágrafo. São onde as ideias desenvolvidas em cada parágrafo devem estar relacionadas com a ideia principal do texto, que é apresentada lá na introdução. Os parágrafos eles existem para dar uma pausa entre um assunto e outro dentro do mesmo tema. Quando você perceber que um parágrafo parou de desenvolver sua ideia núcleo, sua ideia principal, é hora de finalizar este parágrafo e iniciar um novo. Existem alguns tipos de parágrafos que acompanham o tipo de texto. O texto narrativo apresentará parágrafos que relatam uma série de ações e diálogos. No texto descritivo, os parágrafos estarão envoltos em adjetivos, comparações, argumentos detalhados do que está sendo descrito. Já nos textos dissertativos, os parágrafos estarão divididos no que introduz o assunto, os que desenvolvem as ideias e o que conclui os argumentos. O texto deve ter uma coesão, ou seja, uma ligação semântica entre os parágrafos e coerência no que se diz, ou seja, uma sequência de ideias que possuem sentido e que levam para uma conclusão. E aí nós temos o esqueleto de uma redação. Nessa imagem, nós podemos ver que o número 1 é o parágrafo de introdução. É o objetivo do texto. O que eu acho sobre o tema? O 2 é o parágrafo de desenvolvimento. Objetivos dos parágrafos de desenvolvimento é dizer o porquê eu acho isso. E aí colocar no parágrafo a ideia 1 e no terceiro parágrafo de desenvolvimento a ideia 2. Já no quarto parágrafo, que é o parágrafo de conclusão, eu retomo os objetivos do texto e dos parágrafos para chegar à minha conclusão. Os parágrafos são iniciados com letras maiúsculas, ou seja, são usados no início das frases, que continuam a ser escritas depois com letras minúsculas. Mas se no meio da frase tiver algum nome próprio, nome de pessoas ou animais, nome de lugares, esse também deverá ser escrito com letra maiúscula. Agora nós vamos analisar um parágrafo.
Então, a apresentação do tema é: a Revolução Técnico-Científico-Informacional, iniciada na segunda metade do século XX, inaugurou inúmeros avanços no setor de informática e telecomunicações. Agora a gente vai para o desenvolvimento. Embora esse movimento de modernização tecnológica tenha sido fundamental para democratizar o acesso a ferramentas digitais e a participação nas redes sociais, tal processo foi acompanhado pela invasão da privacidade de usuários em virtude do controle de dados efetuado por empresas de tecnologia. Agora a conclusão do parágrafo. Tendo em vista que o uso de informações privadas de internautas pode induzi-los a adotar comportamentos intolerantes ou a aderir a posições políticas, é imprescindível buscar alternativas que inibam essa manipulação comportamental no Brasil. Então, nós tivemos no mesmo parágrafo a apresentação do assunto, do tema, o desenvolvimento desse tema e uma conclusão. Agora nós vamos ver um exemplo de texto. Observe a divisão dos parágrafos. A cidadania brasileira é inacessível. A cidadania no Brasil está se tornando cada vez mais difícil. A conveniência rege a moral do brasileiro para que ele só exerça sua cidadania em momentos oportunos. Assim, ele fica propenso a desrespeitar leis e regras, consequentemente, tornar-se amoral. O brasileiro ainda não percebe que o processo de conscientização social para a prática da verdadeira cidadania é individual e não apenas conjunta. É claro que a ação da massa é importante e geralmente mais significativa, porém, com uma forte motivação pessoal, o resultado torna-se melhor e, como cidadão, o brasileiro cresce. No entanto, o povo segue um exemplo de cidadão que, a seu ver, lhe é superior. Mas se somos governados por pessoas corruptas, que outro exemplo nos é propício a seguir? Não temos escolhas. Temos acesso apenas à corrupção dos administradores do nosso país, que não deixam espaço para a honestidade no governo. Ao povo só resta segui-los, pois é constantemente desmotivado a ser política e socialmente correto. Não obstante isso, as punições aos infratores não são devidamente aplicadas, seja por um papel jogado no chão, seja por um homicídio. A lei é proposta de acordo com o poder aquisitivo do seu transgressor, inversamente, eu diria. Visto isto, o brasileiro não encontra meios que o impeçam de continuar a desrespeitar as regras do país, embora o faça. A cidadania no Brasil é, pois, inacessível, já que não encontramos como frear demasiada corrupção do governo, a proteção aos infratores e a visão debilitada de grupos e individualismo do brasileiro, que, agindo assim, nunca será um verdadeiro cidadão. Nesse texto nós temos 5 parágrafos. O primeiro parágrafo de introdução, do assunto. O segundo, o terceiro e o quarto parágrafos são de desenvolvimento de ideias e o último parágrafo é a conclusão. Todos os parágrafos são marcados pelo espaço de 2 dedos, pelo menos, e começa com letra maiúscula e termina com um ponto no final do parágrafo, iniciando o próximo parágrafo na linha de baixo. Então, de acordo com o modelo ao lado, escreva seu texto seguindo as informações de cada parágrafo. Então, nós temos aí o tema, que é a violência contra a mulher. É sobre esse assunto que vocês terão que escrever. E aí, na introdução, vocês podem fazer um resgate histórico lá na época do cristianismo, a desvalorização da mulher, a sociedade patriarcal e a necessidade de mudanças desse regime. O argumento 1, você pode falar da violência doméstica, da Lei Maria da Penha, as mulheres que têm medo e têm vergonha e acabam não denunciando. O argumento 2 é a mídia, a mulher como objeto sexual, mercado de trabalho, cuidar dos filhos. E
na conclusão, você tem que falar sobre as necessidades de mudanças, punições mais rígidas, conscientização e o papel das escolas, né, o papel da educação sobre esse tema. E se você já gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo e tchau!